Olá, olha nós, estamos de volta, tudo bom? 17ª aula, penúltima aula da nossa disciplina. E aí, o que é que vocês analisaram lá, o material que a gente deixou na rota, o que é que vocês acharam? Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula aqui e vamos trazer para vocês uma continuidade daquela discussão que nós estávamos na aula anterior. E hoje nós estaremos discutindo sobre ferramentas de gestão. São várias. Inclusive, lá no final, a gente vai discutir sobre métodos ágeis, tá? Mas tem ferramentas de gestão, nessa aula a gente vai discutir sobre a matriz BCG, o BSC, PDCA. É tudo cheio de sigla, né? Pois é, mas a gente vai descobrir o que são essas siglas. A medição de desempenho organizacional, a comparação de desempenho com padrões estabelecidos e o indicador de desempenho. A gente já tinha discutido isso na aula anterior, lembra? Que, inclusive, para poder você ter o desempenho, estabelecer o padrão, você precisa primeiro ter o planejamento. Então, vamos começar discutindo sobre a matriz BCG, que foi desenvolvida pela Boston Consulting Group, por isso que é o BCG. E foi o Zacon, que ela é conhecido, o Zacon, né, que foi o cara que desenvolveu junto com eles, ela é conhecida pela sua análise de crescimento e participação no mercado. Eles fazem uma comparação tanto interessante sobre isso. E a gente vai discutir sobre essa comparação que eles fazem, mas primeiro a gente tem que entender os detalhes. A matriz ela vai relacionar a participação relativa de mercado da organização com a taxa de crescimento de mercado. E o resultante, ele apresenta em 4 quadrantes. Vamos lá. Se o quadrante for estrela, é porque representa produtos ou serviços com alta participação e crescimento de mercado. Se tiver uma interrogação, são produtos ou serviços que têm baixa participação no mercado e em crescimento. Quer dizer, o mercado está crescendo, mas ele já está em baixa, então ele é uma interrogação. A vaca leiteira, olha, é produto ou serviço que tem uma grande participação em um mercado decrescente. Ela basicamente alimenta os outros, entendeu? Porque ela consegue se manter no mercado. E o abacaxi também é aquele tipo de produto ou serviço que ele tem uma pequena participação em um mercado de baixo crescimento. Bom, mas para poder a gente entender, a gente precisa dar uma olhadinha nisso aqui. Pelo que a gente já havia comentado, tá vendo? Então, a participação relativa de mercado, alta, baixa. Crescimento de mercado, baixo, alto. A estrela, observa, produto com alto investimento e produtos atrativos. Então, alta. O baixo. Produto de interrogação, no caso, é produto que ainda não gera uma grande receita. Então, ele tem baixa na participação relativa de mercado, mas está em alta no crescimento. Ok? E o abacaxi, ele está em baixa, que é baixa participação no mercado, ele não está trazendo lucro. E a vaca leiteira, ela tá em termos de crescimento do mercado baixo, mas em termos de participação, ela está alta. Okay? Então, ela é a grande taxa de lucro. Mas veja bem, há um exemplo que eu deixei, que nós deixamos lá na rota de aprendizagem, em materiais complementares, utilizando essa matriz. Tá bom? A gente utilizou a nossa UEP, Universidade Estadual da Prosperidade, para usar como exemplo. Dá uma olhada lá, que vocês vão ver isso aqui mais na prática, é bem mais interessante. Então, tem a outra sigla, o Balanced Scorecard. Quem foi que desenvolveu isso aí? Esse modelo é de gestão estratégica. Ele vem do Kaplan e do Norton, eles trouxeram isso aqui, eles eram professor de Harvard, a Business Harvard School. Isso foi na década de 90. Esses caras eles foram discutindo, estudando, e ele procurou uma forma, foi de uma abordagem para avaliar o desempenho das organizações. Ou seja, eles, além das métricas que eram utilizadas então. Então, a pergunta é, onde é que eu posso utilizar esse Balanced Scorecard? O BSC, a maioria é chamada o score, score é o BSC, assim que a maioria das pessoas chamam. Ele pode ser trabalhado em qualquer lugar. Se você quiser utilizar na sua vida, você utiliza no órgão público, você utiliza na iniciativa privada, você utiliza no time de futebol, você utiliza, entendeu?
Então, ele pode ser trabalhado em qualquer local. E qual que é o objetivo desse BSC? Ele tem uma visão mais abrangente de desempenho organizacional. Ele procura integrar medidas financeiras e não financeiras em 4 perspectivas. Primeiro, financeira, cliente, processo, aprendizado e crescimento. Mas vamos ver como isso funciona depois. Num BSC, ou no Balance Scorecard, a estratégia ganha vida. Através de quê? Da tradução da missão, visão, objetivos e métrica. Lembra que no início dessas aulas a gente discutiu muito sobre que a empresa ela discute o planejamento estratégico, a gente começa tudo pela missão, visão e valores? Pois é, aqui ele já começa com missão e visão, e já puxa para o objetivo e medir isso aqui. É como se fosse uma sinfonia estratégica, entendeu? Onde cada perspectiva tem uma nota importante. Como um exemplo, no financeiro, os acordos de rentabilidade e lucro é quem tem que ressoar. Enquanto, na perspectiva do cliente, a melodia passa a ser a satisfação do cliente. Os processos internos se transformam em ritmos frenéticos, medindo a qualidade e eficiência justamente da organização. Enquanto o aprendizado e crescimento avalia o desenvolvimento organizacional como um todo, elevando a sinfonia com a harmonia. Ou seja, ele precisa de colaboradores engajados, competentes e motivados. Mas, Alexandre, por que você tentou fazer essa comparação com uma melodia, como se fosse uma orquestra sinfônica? Olha, eu sugiro que vocês busquem na internet e assistam. Bolero de Ravel na administração. É a coisa mais linda que você pode assistir. Porque você vai ver que todos os instrumentos, ele entram tocando, cada um vai entrando no seu momento. E, no final, todos os instrumentos estão tocando, mas nenhum instrumento sobrepõe o outro. E, no final, tem uma linda melodia. É mais ou menos o que eu tentei trazer para cá. O BSC como se fosse uma melodia. Então, vamos lá. Primeiro, se a gente for procurar entender, o processo interno. Empregados capacitados, treinados e motivados melhoram seu processo de trabalho. Ótimo. Cliente. Melhora os processos de trabalho, conduz o cliente mais satisfeito. Concorda? Pessoas mais preparadas, processos melhores, clientes mais satisfeitos. Maior satisfação do cliente leva a melhorias financeiras. Opa, resultado, meu cliente está satisfeito. Ele vai me trazer resultado capital. Lógico. Eu estou pensando na iniciativa privada, mas daqui a pouco a gente vai pensar na gestão pública. E o conhecimento e habilidades dos empregados são fundamentais para essa inovação e melhoria. Tá bom? Então, vamos lá. Começando pelo processo interno. Nós temos servidores capacitados, beleza. Treinados, beleza. E motivados. Eles estão indo para cima ali, para fazer a coisa acontecer. Quem que é meu cliente agora? Nós temos 2 tipos de cliente, o interno e o externo. O cliente interno são os outros departamentos que precisam do meu serviço. Assim que quando eu preciso do departamento, do outro departamento, eu sou cliente dele. E o cliente externo é justamente quem paga nossas contas, que é o cidadão, a comunidade. Então, se eu tenho servidores muito mais capacitados, a tendência é eu ter também e motivados, lógico, eu vou ter o cidadão mais alegre com o que está buscando de mim. Quanto mais ele estiver satisfeito comigo, melhora a minha qualidade profissional, porque eu estou vendo que o que eu estou entregando, eu estou recebendo, eu estou entregando tranquilidade, estou entregando produção, e eles estão devolvendo para mim o quê? Vamos dizer assim, ainda bem que você está fazendo o que a gente paga para ser feito, mas ele fala, eu estou falando, muito obrigado por ter me atendido. Isso é o que agradece a nós que trabalhamos no serviço público. E com esse conhecimento e habilidade elevada, você tendencia a aumentar a questão da qualidade do órgão. Agora, o ciclo PDCA, Plan, Do, Check e Action, a gente vai discutir. Ele é uma metodologia que já foi amplamente conhecida. Hoje se usa demais, desde que ele foi desenvolvido. Só que ele foi criado pelo Shewhart, mas foi aprimorado pelo Deming, dos especialistas extremamente qualificados na área de gestão da qualidade. O PDCA, ele foi se destacando, e hoje muita gente chama ele do ciclo eficaz, mas porque ele busca a resolução de problema e implementação de melhoria contínua. A palavra é essa, melhoria contínua. Não é somente melhoria. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Essa é a ideia. Então, a abordagem sistemática e interativa,
que permita às organizações identifiquem áreas de aprimoramento, desenvolva soluções e monitore resultados obtidos. Por esse motivo que ele se tornou uma referência na busca pela excelência, para buscar processos eficientes e eficazes. Por esse motivo, veja bem essa abordagem sistemática interativa dele. Como é que ele faz isso? Observa, pleno, PLAN, localizador de problemas, ele localiza problemas e estabelece metas. Pleno é planejar. Ele analisa o processo, estabelece planos e ação. Lembra de alguma coisa para vocês, a questão do planejamento estratégico? Começa lá em cima, é aqui que acontece. O D, do, execução. Ele treina os envolvidos e executa o plano. Entendeu? C, check, é avaliar. Ele verifica se as metas estão sendo alcançadas, se não, descobrir por que e definir o novo método. É aqui que a coisa vai, sofre aquela análise. Lembra do controle que a gente está falando, avaliação e controle? Na aula anterior? Pois é aqui que acontece. E o ACT, o action, é ação de melhoria, ou ação de crescimento. Implementa o novo método, que foi desenvolvido aqui no check, analisa se funcionou, padroniza as tarefas e treina a equipe, e se não funcionar, tome ações corretivas para poder tentar melhorar. Então, isso aqui é o chamado de ciclo PDCA. Plan, Do, Check e Action. Ok? Então, seria mais ou menos o seguinte, no planejar, você define, mede e analisa o quê? Esclarecer o problema, criar as equipes e coletar informações. Você quebra o problema, quebrar o problema, você transformar ele em partes para poder ter uma equipe, para poder descrever melhor. Você define um alvo, define as ações de contenção, onde é que eu vou trabalhar. Nessa análise, você analisa a causa raiz. E analisar a causa raiz é o seguinte, eu não tenho que ficar somente pegando o resultado, eu preciso identificar a causa. O efeito eu já tenho. Imagina, toda vez que você... Todo dia você está sentindo dor de cabeça. Todo dia está tomando analgésico. Todo com dor de cabeça, analgésico. Todo com dor de cabeça, analgésico. Espera aí, vá ao médico. Pode não ser a tua cabeça que está doendo. Ele é um efeito do teu fígado, do teu estômago, que não está funcionando bem. Então, o médico, através de exame, vai atuar onde? Na causa. E não no efeito. Ok? Então, é isso que ele busca. E, inclusive, vai desenvolver as contramedidas para analisar situações que podem estar dando errado. Bom, e nesse do, lembra? Aqui é o pleno. Do, fazer. Melhorar. Ele aplica contramedidas, implementa correções. No check, e no caso aqui, no action, que é checar e agir, ele está dentro do controle, que ele avalia o resultado do processo e padroniza o sucesso. Entendeu? Mais uma vez, olha aqui embaixo. Há exemplo de aplicação na rota de aprendizagem material complementares utilizando o PDCA. E eu tenho certeza que se vocês forem lá, vocês vão entender ainda mais do que a gente está discutindo aqui. Porque a gente está discutindo aqui muito na base da teoria, tá? Bem na teoria. Mas lá a gente vem descrevendo, mostrando o detalhe. Dá uma passadinha lá? Você promete? Com certeza, você vai gostar do que você vai encontrar. E não esqueça de ler o material, ele é bem interessante, tá ok? Então, veja bem, tanto que nessa nossa aula a gente não deixou vídeo para vocês, a gente deixou uma série de documentos lá para vocês lerem de como a gente vem aplicando todas essas ferramentas que a gente está discutindo com vocês até agora. A gente quer que vocês entendam como funciona, ok? Então, gente, aguardo vocês na nossa próxima aula, que vai ser a nossa despedida. Até mais uma vez. Foi um prazer estar com você.